A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Mensagens que Edificam. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe a mensagem para que muitas vidas sejam edificadas. Hoje o tema da mensagem é 3 coisas que Deus requer do ser humano. Como texto bíblico, nós temos a história que está escrita em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e eram Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. 75 anos de idade. Abraão era filho de Tera. Tera era um homem fazedor de imagem, de escultura. E naquela época, não havia muitos curandeiros, não havia médicos como hoje. Então as pessoas eram muito supersticiosas. E as pessoas, como não tinham para onde correr, iam para a casa de Tera, comprar suas imagens, orar, rezar, fazer prece para suas imagens. E Abraão, ele não concordava com aquilo. Abraão, ele observava as coisas, Ele olhava o pai dele fazendo aquelas imagens e via que era o pai dele que fazia aquelas imagens. Ele achava uma loucura as pessoas adorarem aquilo ali, pedirem para aquilo ali, que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem pé e não anda. E ele brigava muito com o pai dele, por causa disso. A Bíblia não fala, mas a história conta isso. E então ele queria conhecer um Deus, porque ele olhava para o céu, olhava para as plantas, olhava para os animais, ele via tudo tão perfeito que ele imaginava, tem alguém superior que criou tudo isso. Não tem como isso ter nascido de qualquer jeito, de qualquer maneira. E ele tinha um desejo muito grande de conhecer a Deus. Ele tinha no coração dele um desejo de conhecer, esse ser superior. Ele acreditava nisso. Ele acreditava piamente nisso. Entretanto, Deus se revelou a ele. Deus falou com Moisés, com Abraão. Deus falou com Abraão. E Deus então chama Abraão pelo nome. Ele conhece Abraão pelo nome. Você já imaginou? Deus conhece você pelo nome, não é pelo apelido. Não é por causa do seu pai, não é por causa do sobrenome, não é por causa da sua origem. Ele conhece você, o seu nome. Ele sabia da intenção do coração de Abraão, como ele conhece a intenção do seu coração. Deus é o único que sonda o coração do homem e vai onde o médico não vai, onde o psicólogo não vai, onde o terapeuta não vai. Este é o Deus que ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele se revela a Abraão. E quando ele se revela a Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Ele poderia dizer, estou louco, e estou velho mesmo, com 75 anos estou ouvindo uma voz. Mas Abraão acreditou. Abraão creu naquela voz, era nítido para ele. E Deus faz uma promessa para Abraão, conversa com Abraão e fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dessa idolatria, sai daqui porque eu tenho algo melhor para você. E a primeira coisa que Deus requer do ser humano é que o ser humano ouça a sua voz.
voz. O Senhor fala lá em Hebreus capítulo 7, que se você ouviu, está escrito assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz hoje, se você ouvir a voz de Deus hoje, aleluia, não endureças o teu coração. Se você ouviu a voz de Deus, Abraão ouviu a voz de Deus, e ele creu, ele acreditou, ele entendeu que era Deus falando com ele. Como é bom ouvir essa voz, como é bom essa voz que te conforta, essa voz que te ensina. Não é todos que conseguem ouvir essa voz, porque existem muitas vozes. Existe a voz do inimigo, existe a voz do meu eu, do meu ego, do meu íntimo, existe a voz dos amigos, cada um diz uma coisa, existe a voz da tradição religiosa, mas Abraão abriu mão de tudo para ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele não requer só que o homem ouça a sua voz. Hoje nós ouvimos a voz de Deus através de uma mensagem, mas nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro comum, tá? Não assuste eu dizendo assim, mas se for um livro fechado, é um livro comum. Se ele for aberto, ele continua sendo um livro comum. Ele não vai emanar poderes, ele não vai fluir poderes na sua casa, magia, porque ele está aberto, como muitas pessoas deixam o Salmo 91, Salmo 121, achando que está abençoando o local. Não, é um livro qualquer. Mas a Bíblia aberta e a Bíblia lida, ela é poder de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus para transformar o homem, para mudar o coração do homem. Então é necessário conhecer a voz de Deus, conhecendo a voz dele através da Bíblia. É através da Bíblia que você vai conhecer a voz de Deus. Às vezes pode vir vários profetas falar com você e você fica na dúvida, é de Deus ou não é? Se for de Deus, está dentro da palavra o que ele falou. Mas como você vai saber se está dentro da palavra se você não lê a palavra, se você não conhece a palavra? A pessoa pode estar falando uma heresia, a pessoa pode estar falando de si mesmo para você, ele pode estar falando também, endemoniado, né? Então, se você conhece a palavra, você sabe a origem da palavra. Se é de Deus ou se não é de Deus. Você terá discernimento para entender se é Deus que está falando com você ou se não é, né? Outra coisa que Deus requer do homem é que o homem guarde o que Deus tem para ele, o que Deus está falando para ele. Guardar a palavra do Senhor. Davi diz, lá no Salmo 119, versículo 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Abraão guardou aquela palavra. Abraão, ele acreditou, mas ele guardou. E ele guardou com fé. Guarde a palavra de Deus. Se você quer ser próspero nessa vida, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todos os âmbitos da sua vida, espiritual, financeiro, sentimentalmente, e também uma vida eterna, é só estudar e ler a palavra. Deus fala com Josué: Josué, medite nessa palavra, dia e noite, para que tu não erres, para que tu faça o povo herdar a promessa. Se você quer herdar a promessa, você tem que reter a palavra, ler e guardar a palavra no teu coração. Aleluia. A terceira coisa que Deus requer do ser humano é a obediência. Obedecer é tão difícil. Obedecer o pai que a gente vê, convive. Obedecer a mãe que a gente ouve, convive, conhece. É tão difícil.
Agora temos que obedecer um Deus que é um Pai amoroso, mas que vale a pena obedecer. E Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele temeu. Ele temeu e quis obedecer. E ele pegou ali a sua esposa Sarai, que na época ainda era Sarai, e pegou seu sobrinho Ló e foram para a terra que Deus havia prometido. Ele acreditou, ele ouviu a palavra, ele reteve a palavra e obedeceu a palavra. Que Deus te abençoe, para que você venha obedecer a Ele. Que o Senhor te dê força para você obedecer à voz dEle. Que haja dentro de você um desejo de conhecer esse Deus, de buscar esse Deus. Talvez você esteja igual a Abraão, no meio da idolatria, no meio de uma cegueira espiritual, mas no fundo você quer conhecê-lo. E Ele hoje te chama você pelo seu nome, para que a palavra venha sobre você, para que Ele mude a sua história como Ele mudou de Abraão. O Senhor hoje quer mudar a sua história, mudar o seu destino, mudar o seu futuro. Abraão tinha 75 anos de idade. Eu não sei qual a idade que você tem, mas eu sei que Deus tem um projeto para você, tem um plano espetacular para a tua vida e tem um plano de salvação para ti. Receba essa palavra, receba esse Deus, receba a salvação do Senhor através de Jesus Cristo. Ele ama você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz.